Você já percebeu que enquanto todo mundo parece disputar atenção, curtidas e comentários, existe um grupo silencioso que simplesmente não posta fotos? Nem de viagem, nem de festa, nem de academia, nem mesmo um simples autorretrato. A psicologia diz que esse comportamento pode revelar muito sobre identidade, segurança emocional, traços de personalidade e até sobre a forma como a pessoa lida com a própria imagem. E quando olhamos isso pelos olhos de Carl Jung, a análise se torna ainda mais profunda. Hoje, no canal Segundo a Psicologia, você vai entender o que realmente significa quando alguém prefere não aparecer nas redes sociais. Quais são as motivações conscientes e inconscientes por trás desse silêncio digital? E o que isso pode revelar sobre a personalidade dessa pessoa. Vivemos em uma época em que postar fotos se tornou quase um comportamento automático. Para muitas pessoas, registrar um momento só parece real quando pode ser compartilhado. No entanto, uma parte da população simplesmente não participa desse tipo de exposição. E a pergunta é: por quê? A psicologia contemporânea considera o ato de compartilhar imagens como uma forma de comunicação social, um meio de construir identidade e marcar presença simbólica no grupo. Estudos realizados pela Universidade de Kentucky, pela Universidade da Pensilvânia e pela London School of Economics mostram que postar fotos ativa mecanismos ligados à busca por pertencimento, validação externa e manutenção da reputação. Nesse cenário, quem não posta se torna um ponto fora da curva. E isso não significa algo negativo. Significa apenas que a pessoa está agindo de forma diferente da norma social vigente. E sempre que alguém age diferente da massa, a psicologia busca entender o porquê. Para Carl Jung, toda a sociedade cria modelos de comportamento esperados. Cada época, cada cultura e cada ambiente estabelece o que é considerado normal. Hoje, a normalidade digital é expor-se, e não se expor representa um silêncio que pode ter várias camadas. Um dos conceitos centrais de Jung é a persona, a máscara social que usamos para nos adequar ao mundo. Nas redes sociais, essa máscara ganha ainda mais força, pois ali construímos uma versão de nós mesmos que desejamos apresentar ao coletivo. Mas nem todos concordam em vestir essa máscara. Pesquisas sobre comportamento digital revelam que pessoas que não postam fotos podem apresentar 3 perfis principais: os que preferem a privacidade por escolha consciente. Eles simplesmente não veem sentido na exposição contínua ou acreditam que suas experiências pertencem ao âmbito pessoal. Para eles, estar presente no momento é mais importante do que registrá-lo. Os que têm desconforto com a autoimagem ou com a exposição pública. Esse grupo pode ter um nível maior de autocrítica, ansiedade social ou receio de julgamentos. Os que usam o silêncio digital como forma de autonomia e identidade. São pessoas que rejeitam a pressão social de ser visto e usam o não postar como forma de afirmar sua individualidade. Independentemente do motivo específico, a psicologia entende que não compartilhar fotos é uma forma de comunicação. É uma escolha que revela traços internos, preferências, limites e até estados emocionais. Não é ausência, é expressão. Quando observamos esse comportamento pelas lentes de Jung, começamos a perceber algo interessante. O silêncio também comunica. E muitas vezes comunica até mais do que palavras ou imagens. Carl Jung afirmava que todos construímos uma persona, uma espécie de armadura psicológica que nos permite conviver com a sociedade. Essa máscara não é falsa por si só, ela é necessária. Porém, quando passa a dominar nosso comportamento, nos afastamos do que realmente somos. Nas redes sociais, a persona se torna quase inevitável. Cada foto é selecionada, filtrada, analisada,
Cada pose, cada ângulo, cada legenda se soma à imagem idealizada que queremos transmitir. O problema é que a pressão para manter essa máscara pode ser enorme e algumas pessoas simplesmente não aceitam entrar nesse jogo. Quando alguém evita postar fotos, muitas vezes está rejeitando participar dessa construção artificial da própria identidade. A pessoa pode sentir que postar exige mostrar um eu que ela não deseja fabricar. Estudos da Universidade de Copenhague mostram que indivíduos com maior coerência interna, ou seja, pessoas que valorizam a autenticidade, tendem a rejeitar comportamentos que exigem autopromoção forçada. A recusa em alimentar a persona digital pode surgir por vários fatores. 1. A sensação de que a imagem publicada nunca representa quem se é de verdade. Muitas pessoas sentem desconforto ao ver uma foto própria, porque acreditam que aquela imagem não captura sua essência. Jung diria que há um conflito entre a persona e o self, entre a máscara e o ser autêntico. 2. A pressão estética e a comparação constante. Pesquisas realizadas pela American Psychological Association mostram que plataformas baseadas em imagem intensificam a autocrítica e a insatisfação corporal. Para algumas pessoas, não postar é uma maneira de se proteger do ciclo de comparação social. 3. O cansaço emocional de sustentar uma identidade pública. A exposição demanda energia. Manter uma presença digital exige alimentar uma narrativa sobre si mesmo. Algumas pessoas preferem investir essa energia em sua vida real, não na virtual. 4. A recusa da artificialidade. Existem indivíduos que simplesmente não se sentem bem ao participar de um ambiente que muitas vezes exibe apenas versões selecionadas da vida. Para eles, a rede social pode parecer um palco artificial demais. A psicologia contemporânea chama isso de autenticidade disposicional, um traço de personalidade que faz com que a pessoa valorize o que é real e rejeite comportamentos de aparência. Jung diria que essas pessoas têm uma relação mais íntima com o verdadeiro self e menos dependência da validação externa. Ao evitar postar fotos, elas evitam reforçar uma persona que poderia se tornar pesada ou desconfortável. E dessa relação entre persona e autenticidade, entramos em outro ponto essencial: a sombra. Para Jung, a sombra é o conjunto de tudo aquilo que negamos, rejeitamos ou escondemos sobre nós mesmos. Não se trata de algo apenas negativo. É um território amplo, onde vivem vulnerabilidades, medos, inseguranças e também potenciais não desenvolvidos. Quando alguém evita postar fotos, muitas vezes está protegendo justamente essa parte mais frágil. Fotografias expõem, elas convidam à interpretação. E ser interpretado significa correr o risco de ser mal compreendido. Psicólogos especializados em comportamento social identificam 3 medos recorrentes em pessoas que evitam postar imagens. 1. Medo do julgamento. Estudos da Universidade de Stanford mostram que a percepção de ser avaliado publicamente ativa áreas relacionadas ao medo e à ansiedade. Isso inclui preocupações como: será que vou parecer estranho? Será que vão reparar em algo que eu não gosto em mim? Será que essa foto transmite a impressão errada? Essas preocupações não são superficiais. Elas se conectam profundamente com a sombra junguiana, onde vivem inseguranças e críticas internas. 2. Autocobrança excessiva e perfeccionismo. A sombra também abriga o perfeccionismo. Pessoas perfeccionistas tendem a evitar postar quando sentem que não podem controlar todos os detalhes. Pesquisas publicadas na revista Personality and Individual Differences mostram que indivíduos perfeccionistas têm maior tendência a evitar situações que envolvem exposição social. 3. Sensibilidade à interpretação alheia. Postar uma foto é abrir espaço para olhares externos. Para alguns,
Isso é tranquilo. Para outros, é emocionalmente desgastante. A sensibilidade à opinião alheia está ligada ao traço de personalidade chamado neuroticismo, estudado nos modelos Big Five. Indivíduos mais sensíveis podem preferir não se expor. Mas existe também um aspecto mais profundo. Algumas pessoas simplesmente não se identificam com a imagem que veem. Isso pode ocorrer por distorção da autoimagem, inseguranças antigas ou um conflito entre como a pessoa se percebe e como ela aparece numa foto. Jung diria que esse conflito revela tensões entre a persona e a sombra. Em outras palavras, para evitar lidar com essas tensões internas e externas, algumas pessoas optam pelo silêncio digital. Enquanto algumas pessoas evitam postar por medo ou insegurança, outras o fazem por algo completamente diferente. Uma escolha consciente de preservar sua privacidade e seu espaço psicológico. Estudos sobre personalidade mostram que indivíduos com maior nível de introversão valorizam mais o mundo interno e têm menor necessidade de mostrar sua vida ao público. Isso não significa timidez. Introversão é uma preferência por ambientes menos estimulantes e por interações mais profundas e significativas. A recusa em postar fotos pode estar associada a 1. Autonomia emocional. Pessoas emocionalmente autônomas preferem viver por si mesmas, não para se exibir. Elas não sentem necessidade de validar suas experiências através de curtidas. Pesquisas publicadas pela APA indicam que indivíduos mais autônomos mantêm menos comportamentos ligados à autopromoção. 2. Autorregulação e consciência de limites. Algumas pessoas têm clareza sobre os efeitos negativos das redes na saúde mental. Elas sabem que se expor demais pode trazer ansiedade, comparação e desconforto, e por isso estabelecem limites. 3. A valorização da vida privada. A psicologia do comportamento humano mostra que manter partes da vida longe do olhar público aumenta a sensação de controle e bem-estar. Pessoas que valorizam a privacidade não sentem que devem algo ao público. 4. A recusa da performance social. Jung falava muito sobre o perigo de viver para agradar expectativas coletivas. Hoje, essa expectativa se manifesta em likes, seguidores, engajamento. Quem rejeita essa dinâmica está, na verdade, fazendo um movimento de preservação psicológica. O silêncio digital pode ser, portanto, um ato de força, um limite saudável, uma forma de afirmar: eu existo, mas não preciso ser visto. A psicologia moderna tem descoberto algo muito interessante. Pessoas que usam menos as redes sociais, especialmente no aspecto visual, tendem a apresentar alguns benefícios psicológicos. 1. Menos comparação social. A comparação é um dos principais fatores que reduzem bem-estar. Estudos da Universidade de Michigan mostram que quanto mais tempo as pessoas passam comparando suas vidas com as imagens idealizadas dos outros, pior elas se sentem. Quem não posta tanto e não acompanha tudo, reduz essa exposição. 2. Menos dependência da validação externa. A validação externa ativa mecanismos de recompensa que podem viciar. Curtidas e comentários estimulam dopamina, criando comportamento de dependência. Quando a pessoa não posta, ela não entra nesse ciclo. 3. Maior foco na vida real. A ausência de fotos não significa ausência de vida. Pessoas que não postam geralmente valorizam o momento presente, a experiência real, a conexão genuína com o que estão vivendo. 4. Maior estabilidade emocional. Estudos mostram que pessoas com menor engajamento em autopromoção digital tendem a ter níveis menores de ansiedade e maior bem-estar emocional. 5. Menos pressão estética. Quando a pessoa não se expõe, não sente a necessidade de corresponder a padrões. Isso reduz a autocrítica. Em resumo, não postar
pode ser psicologicamente saudável, desde que seja uma escolha e não uma fuga. Embora muitas pessoas não postem fotos por motivos saudáveis, também existem casos em que o silêncio digital pode sinalizar sofrimento emocional. Não postar nada por longos períodos pode estar relacionado a 1. Isolamento emocional. Quando alguém está emocionalmente retraído, é comum se afastar também da vida digital. Esse é um sintoma observado em quadros de depressão, esgotamento emocional e algumas formas de ansiedade. 2. Evitamento. Pessoas que passam por fases de baixa autoestima podem evitar qualquer exposição, inclusive digital. Isso é comum em períodos de crise ou em pessoas que vivenciam autocrítica intensa. 3. Desconexão social. A ausência total de participação pode indicar dificuldade de manter vínculos. Estudos mostram que o isolamento virtual pode refletir isolamento real. 4. Conflitos internos não resolvidos. Jung diria que quando a sombra domina demais, a pessoa pode entrar em um estado de retração psicológica. Ela se torna invisível porque não sabe lidar com certos aspectos de si. É importante diferenciar. Escolha consciente é saudável. Retraimento involuntário é um sinal de alerta. Se a pessoa percebe que não posta porque sente vergonha extrema, medo de julgamento ou desconforto intenso ao se ver, isso pode indicar a necessidade de olhar com mais carinho para si mesma e, em alguns casos, buscar orientação profissional. O silêncio digital nunca é vazio, ele sempre revela algo. Seja maturidade emocional, necessidade de privacidade, autenticidade ou até alguma insegurança escondida. O importante é entender o que esse comportamento representa para cada pessoa. Agora eu quero saber de você. Você posta muitas fotos ou faz parte do grupo que prefere a privacidade? O porquê dessa escolha? Comente aqui embaixo, porque sua experiência pode ajudar muita gente a se entender melhor.